E se eu te dissesse que o maior erro da sua carreira não é estar no lugar errado, mas continuar nele por medo? Transição de carreira não dói porque você quer mudar, dói porque você tem medo de começar de novo. Medo de julgamento, medo de perder a estabilidade, medo de parecer perdido do que os outros vão pensar. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, trabalhando em algo que paga as contas, mas não alimenta a sua identidade. Se você sair desse vídeo e não ficar até o final, você pode continuar preso numa decisão tomada há anos baseada em pressão, não em consciência. E se esse assunto faz sentido para ti, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja sempre dizendo: agora já foi, agora é tarde demais. Porque talvez essa pessoa só esteja repetindo uma crença que nunca parou para se questionar. Meu nome é André Lodete e aqui nós falamos sobre mentalidade, desenvolvimento emocional e comportamento aplicado à vida real. Se você quer aprender a tomar decisões mais racionais e parar de viver no automático, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala de mudança impulsiva, a gente fala de transição estratégica. E na programação neurolinguística existe um conceito essencial: identidade molda o seu comportamento. Se você se define pelo que faz, qualquer mudança parece uma ameaça. Mas se você se define pela sua capacidade de aprender e evoluir, a mudança ela vira de fato uma expansão. E muitas pessoas não percebem que elas estão vivendo um roteiro basicamente herdado. Escolheram a profissão porque era o que dava mais segurança, segurança financeira, uma estabilidade, porque era o que a família de fato queria, porque parecia estável. E no começo até faz sentido, mas crescer significa decisões certas e revisar as decisões antigas. O problema não é ter escolhido algo no passado. O problema é continuar apenas por medo de rever a escolha, de mudar isso. E existe uma diferença enorme entre responsabilidade e esta prisão emocional. Permanecer onde você está infeliz por medo de julgamento não é maturidade, é apenas uma autossabotagem. E deixa eu te contar uma história. Um homem formado em direito, trabalhou aí por seus 10 anos na área, ganhava razoavelmente bem, tinha estabilidade, mas vivia com uma mega ansiedade. Todo domingo à noite tinha síndrome da segunda-feira, sentia aquele aperto no peito e ele sempre teve interesse por tecnologia e inovação, mas ignorava porque, já tô velho para mudar. Até que brevemente começou a estudar por conta própria, começou a fazer pequenos projetos, testar ideias novas no final de semana, nas suas horas vagas, e não largou tudo de imediato. Construiu uma transição estratégica. Alguns anos depois, estava atuando na nova área. E o ponto não é romantizar a mudança. O ponto é mostrar que o medo diminui quando existe um planejamento, mas também existe um movimento. Agora, deixa eu te trazer exemplos maiores. Jeff Bezos, dono da Amazon, deixou um emprego estável em Wall Street para empreender, quando a internet ainda era uma incógnita, não sabia o que ia acontecer. Howard Schultz enxergou o potencial onde muitos não viam. Não estou dizendo que toda transição vai gerar império bilionário. Estou dizendo que toda mudança relevante começa com uma decisão interna, de não aceitar o desconforto permanente como algo normalizado na sua vida. Eles poderiam ter pensado, é arriscado demais, mas interpretaram o risco como uma oportunidade. O evento foi a incerteza, porém a interpretação foi a visão de futuro. Crenças limitantes aparecem na transição de carreira como frases: já investi tempo demais, ou vou perder a estabilidade, não posso decepcionar minha família, já estou velho demais para isso. Mas a pergunta é: isso é fato ou interpretação? Na PNL, aprendemos que o mapa não é território. Seu histórico profissional não define sua capacidade futura. Você não é o seu diploma, você não é o seu cargo. Você é a soma de todas as habilidades que você pode desenvolver. Se essa percepção até agora já vale seu like, então não economiza tempo. Já deixa seu like aqui, interage, porque o YouTube assim ele entende que esse assunto é relevante e ele entrega para cada vez mais pessoas. E pessoas que muitas vezes estão vivendo presas a profissões que não querem mais e já estão saturadas. Existe algo que quase ninguém fala. O maior medo na transição não é o novo trabalho, é perder a identidade antiga. Quando alguém pergunta, o que você faz?
Você responde com o seu cargo. Você construiu anos dizendo eu sou isso. E tirar isso parece tirar quem é você. Mas a profissão, a função não é a identidade. Identidade é sua capacidade de aprender de fato, adaptar e evoluir. Quando você entende isso, a mudança ela deixa de ser uma ameaça e passa a ser um crescimento. Agora deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Muitas vezes o que paralisa não é a dificuldade externa, mas é a tua narrativa interna. E eu não sou empreendedor. Eu não sou um perfil criativo. Eu nunca terminei nada. Essas frases são crenças, não diagnosticadas. Não diagnosticadas cientificamente, porque crença é uma conclusão emocional, repetida até virar uma verdade, até virar automático. E o mais perigoso é que você começa a agir até isso se confirmar. Se acredita que não é disciplinado, não tenta criar rotina, mas se acredita que não leva jeito, evita oportunidades. E assim a crença se fortalece. E existe um ponto muito importante que muita gente não tem coragem de falar, mas eu vou te dizer aqui. Muitas vezes tu não tá com medo de mudar de carreira. Tu tá com medo só de admitir que escolheu errado lá atrás. É o teu ego falando, é a tua vaidade. Porém, admitir isso, e isso mexe com a imagem que você construiu. Mexe com o orgulho de ter defendido aquela escolha por anos. Só que maturidade emocional não é defender decisões antigas a qualquer custo. É ter humanidade para revisá-las. Crescer significa aceitar que a versão de você há 5 anos atrás tomou decisões com o nível de consciência que tinha naquele momento. É o que tu tinha para aquele momento, tá tudo bem. E a versão atual pode tomar decisões melhores, até porque nós estamos em processo de constante evolução. Outra coisa importante, estabilidade não é ausência de mudança, sempre haverá mudança. Estabilidade verdadeira é ter habilidade de se adaptar. O mercado muda, a tecnologia muda, as oportunidades mudam. E quem constrói a própria identidade baseada apenas no cargo, sofre quando o cargo perde relevância. Mas quem constrói a identidade baseada em aprendizado contínuo nunca fica obsoleto. A pergunta não é qual profissão é mais segura. A pergunta é, eu estou desenvolvendo habilidades que me permitem migrar se necessário? Essa mentalidade tira você da posição de refém e coloca na posição de estrategista da sua carreira. Agora, deixa eu tocar em algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o que te prende não é a falta de oportunidade, é lealdade. Lealdade mascarada, invisível. Lealdade à expectativa dos pais, lealdade à opinião dos amigos, lealdade a investimentos que já foi feito. Só que lealdade sem consciência vira uma prisão emocional. Você começa a viver para honrar uma decisão passada, que não tem que ter mais relevância, mesmo que ela não faça mais sentido. E isso gera um conflito tão grande internamente, conflito prolongado, gera desgaste e tranquilamente gera um ruído. E talvez o ponto ainda mais forte nesse vídeo seja, você não precisa destruir o que construiu para mudar alguma coisa com outra direção. Mudança de carreira não é apagar o seu passado, apagar sua história, é integrar sua história com uma nova fase, sua experiência adaptada hoje. Tudo que você aprendeu até aqui pode ser recurso para o próximo passo. Habilidades são transferíveis, experiência acumulativa, o que muda é a forma de aplicação. Quando você entende isso, o medo de começar do zero perde força. Porque você nunca começa do zero, você começa do nível de consciência que você já construiu. E já construiu tijolinho por tijolinho na sua jornada. No final das contas, transição de carreira não é sobre trocar de profissão. É sobre alinhar identidade com a sua ação. Você pode muito bem continuar vivendo por expectativa ou você pode viver por escolha. A pergunta final aqui é simples e profunda. Você está permanecendo por convicção ou por medo? Porque o risco de tentar pode ser desconfortável, mas o risco de nunca tentar pode ter um arrependimento muito forte acumulado. E arrependimento pesa muito mais do que recomeço. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você já passou por alguma transição de carreira na vida? Como é que foi esse processo? Você também teve esses pensamentos de que você ia perder tudo e recomeçar do zero? Você iria perder toda a sua identidade? Ou você foi lá e realmente fez? Ou você é aquela pessoa que está de fato procurando uma transição de carreira e está com medo de perder tudo e achando que vai morrer se você perder a tal estabilidade que nós tanto desenhamos? Comenta aqui embaixo para mim a sua experiência.